Olá pessoal, bom dia mais uma vez para vocês ouvintes e telespectadores, tudo bem com vocês? Então bom dia Célia. Bom dia Marli, bom dia a todos e a todas. Bom dia Maricelma. Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores, né? É isso aí, e eu gostaria que o Cauã roda a vinheta pra gente do Serra Azul Agenda. Serra Azul Agenda. Tratando de um assunto que é o feminismo. O que significa esse momento, esse evento, esse nome feminista? Pois muitos acreditam que estão em casa, o Maricelma, que significa mulheres que brigam com homens, mulheres que tiram a roupa no meio da rua, mulheres revolucionárias nesse sentido, e às vezes até de forma pejorativa isso é visto. Fala pra gente o que significa para as pessoas se esclarecerem. Na verdade, o feminicídio, eu pensando em feminicídio, o feminismo, ele é um movimento das mulheres em prol da luta pelos direitos políticos, sociais, econômicos, de igualdade. Nós não queremos, o fato de fazer barraco, tirar roupa, isso não é feminicídio. Feminismo, perdão, estou com feminicídio na minha cabeça. Na verdade, ele é uma luta por direitos iguais, justamente porque nós temos uma concepção, ou nós viemos de uma cultura, na verdade, androcêntrica, onde nós pensamos e fomos educadas para pensar como homem, e o papel da mulher seria apenas a de ser educada para ser esposa e mãe e cuidar da família. E na verdade não é isso. Nós queremos ter direitos de poder votar, de serem votadas, nós queremos direitos para poder receber salários dignos e igual ao do homem. Se eu sou engenheira mecânica, eu tenho o direito de receber um salário igual ao do homem engenheiro mecânico, e não ser diferente pelo fato apenas de uma questão de gênero. Esse assunto aí da igualdade salarial, né? Porque na verdade, como você está falando, é a equidade, né? Igualdade, equidade. Sim. Uma dos locais em que a mulher recebe com grande diferença, em alguns momentos chega a ter 70% de diferente, são árbitros. Quando ela é mulher, às vezes o salário dela chega a 30% a 70% menor do que um árbitro masculino. Então é isso que esse movimento busca. Mas na verdade nós queremos também falar aqui sobre esse movimento, sobre o feminismo na sala de aula, né? Sim. Qual a importância da educação feminista na sala de aula, nas escolas? Principalmente para a gente poder, na verdade, quebrar os paradigmas em torno desse androcentrismo que nós temos. Explica para o pessoal o que é androcentrismo, porque às vezes muitas pessoas não sabem. É a tendência aí, gente, para assumir o masculino como o único modelo aqui de representação coletiva. Onde os comportamentos, os pensamentos ou a própria experiência aqui estão associados ao sexo masculino. Sabemos também, Maricelma, que chega a ser cultural. Sim, chega a ser cultural e é tido como o único modelo, o único padrão a ser seguido. Por isso que nós, infelizmente, nós temos ainda muitas mulheres que pensam a partir dessa concepção do androcentrismo mesmo. Ela pensa como homem porque ela acredita que aquilo é verdadeiro. Tem uma propaganda que passa, eu não sei se alguém que está nos ouvindo já assistiu, né? Eu estava conversando com a Célia ali nos bastidores, e até ela também já viu que o meu avô fez, o meu pai fez, e agora, recentemente, eu fiz, que é a violência física contra a mulher. Então a gente sabe que isso aí vem de forma cultural, né? E que às vezes a mulher está nesse padrão e ela não entende que isso não é uma estrutura, não é o correto, né? Ela acredita que, como culturalmente ela sempre regiu dentro desse modo de ser, elas acreditam que isso ali é natural, né, Célia?
A gente precisa pensar o feminismo não como ele muitas vezes é passado, né, estereotipado, e ele vem cheio de preconceito, porque na verdade é muito interessante que esse feminismo chegue na sociedade dessa forma, porque quem passa isso a maioria das vezes são os homens, né? E para eles é muito conveniente estar, né, no poder e perpetuar esse poder. Então, quando a gente fala da questão feminista, nós não estamos falando, em hipótese alguma, de diferença de gênero. Pelo contrário, Sim. A gente quer mostrar, principalmente para as meninas e para os meninos também, essa equidade, né, que os gêneros são iguais. E essa construção que nós temos dentro da sociedade, né, que nós somos vistas, né, nós somos vistas através de quê? Nós somos construídas socialmente através da visão masculina. Sim. Né? Então, nós somos quem? O outro, a outra, né, a partir dessa visão do homem. E quando a gente começa a discutir isso, a gente começa a quebrar essas barreiras, né? E trazer para dentro da sala de aula, da sociedade, uma sociedade mais justa. Muitas pessoas temem o feminismo, mas porque não compreendem a importância, né, da luta feminista, né? Como a Maricelma falou, foi por causa do feminismo que nós votamos, que a gente usa uma calça jeans, que nós temos direito de ir e vir um pouco, né, ainda, né? Na verdade, a gente não tem tanto esse direito ainda, a gente está muito longe de ter. Foi por causa do feminismo que nós hoje podemos trabalhar fora, né, que nós podemos escolher a pessoa com quem nós vamos nos casar. Como é feito esse trabalho dentro da sala de aula? Bom, qual é a faixa etária também? Importante que... Discutir os direitos das mulheres, ele tem que estar em todas as faixas etárias, né? Mas cada com linguagens diferentes, é óbvio, Claro. Né? Muitas vezes, quando se fala que nós estamos falando sobre o feminismo dentro da sala de aula, alguns pais até se assustam, né? Porque não compreende isso. Mas a ideia de falar da mulher em sala de aula, que inclusive é um tema transversal da BNCC, é fazer com que, dentro da sala, a gente comece a conquistar essa conscientização, essa visão crítica. Porque, como a Maricelma disse, em diversos aspectos, as meninas e os meninos não têm essa consciência. Né? Quando eu trabalhei em sala de aula a questão da mulher, uma das coisas que eu ouvi foram 2 meninos, a gente estava até conversando lá fora, né, Maricelma? Para eles é normal, né, estar nesse lugar. A cultura, como a gente falou, né? Essa cultura vem do pai. Sim. A própria mulher, muitas mulheres, ela acredita que aquilo ali, ela ainda não tem a concepção de que aquilo não é o correto, né? Ela tem a concepção que nasceu para servir, para fazer o almoço, para cuidar do filho, né? Que culturalmente é isso. E é aquilo que você falou. Hoje as mulheres, elas não querem ser mais que os homens, né? Elas querem a igualdade. E é importante a gente frisar que a educação, a sala de aula, a escola, ela é um ambiente de mudança. Sim. Né? E cabe a nós educadores, cabe a nós família, propiciar essa mudança. E essa mudança, ela só acontece a partir do momento que a gente leva temas e discute dentro da sala de aula. Sim. Não tem como a gente quebrar essa corrente, né, da violência contra a mulher, violência psicológica, violência física, se nós não começarmos a discutir isso em sala de aula. É através das nossas crianças, das nossas meninas, dos nossos meninos, que nós vamos ter um mundo melhor. Você desenvolveu... Acho que a Maricelma quer falar. Tá. Não, eu só queria dizer que essa questão realmente dessa quebra desse paradigma, desse patriarcado que nós temos, né, dentro da educação, ele é extremamente importante. Nós já avançamos um pouco enquanto mulher. Se a gente olhar a história da educação no Brasil, quando a mulher conquistou o direito, de fato, de poder frequentar a escola, para você ter uma ideia, os conteúdos que eram trabalhados para as mulheres eram diferentes dos conteúdos que eram trabalhados para os homens, porque para a mulher os conteúdos estavam voltados para as prendas domésticas e como ser uma boa esposa. Você tem noção de que ano foi isso? Nossa, não. Não. Mas 1800. Alguma coisa assim. Né? Então, de lá para cá, nós já avançamos muito, porque Então, nós temos hoje um currículo na escola em que
tanto meninos quanto meninas estudam as mesmas coisas. Elas tinham que aprender o quê? Bordar, cozinhar, era isso? Sim, sim. Tinha aula de culinária. Tinha também, isso também é recente, mais para cá também tinha aula de boas maneiras, né? Né, como você se comportar à mesa. Então, para a mulher sempre foi dado o quê? A visão do lugar dela. E quem colocou a mulher nesse lugar? Nesse lugar de mãe, nesse lugar de cozinha, de casa, né? Foi o homem. E é interessante a gente pensar que a mulher, nesse contexto, ela é vista como algo dentro. Enquanto o homem, ele tem a liberdade do fora. Né? O homem, ele está participando do coletivo, ele está na rua, ele vai, ele sai de casa, ele é o provedor, enquanto a mulher, ela é a passiva, que recebe. Então, mudar essa engrenagem da sociedade não é fácil, né? Não é brincadeira. E a gente acredita, né, o coletivo de mulheres Liberdade de Ser, acredita na importância e na força da educação para isso. Vocês, Célia, Maricelma, já trabalharam essa temática, que está dentro da Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, né? Que é um documento que normatiza as redes de ensino. Como a gente sabe, é um tema transversal. Dentro de Porangatu existem várias escolas em que vocês, né, estão ali sempre participando. Dentro desses colégios, dessas escolas que vocês fazem parte, vocês já trabalharam essa temática? Eu trabalho essa temática, trabalhei no Luiz Alves, no Colégio Municipal, com o 9º ano, que fez parte do meu projeto de pesquisa de mestrado. Eu levei para dentro da sala de aula essa questão da mulher, né, a reflexão acerca de quem nós somos, né, da nossa construção. E dentro do João Fagundes, que é outra escola que eu também ministro aula, eu trabalho com um projeto que chama APA, e eles têm um material fantástico, né, no qual se trabalha também a discussão sobre a mulher. Então, eu acredito que todas as escolas em Porangatu, de uma forma ou de outra, têm levantado esse tema, né? Têm levantado esse questionamento, porque não tem mais como a gente fechar os olhos para isso. Né? Se a gente tem uma cultura, se a gente tem uma educação feminista, nós não vamos ter aquele tipo de coisa que a gente vê muito, né? Ela foi estuprada porque estava com a saia curta. Ela mereceu. Mas também, né, Marli, você saindo de casa essa hora da noite, você queria o quê? Né? Então, normalmente, a gente ouve essas falas, e muitas vezes da boca da própria mulher. Né? Quando a menina ela é violentada pelo pai, pelo padrasto, pelo tio, mas olha o jeito que ela andava dentro de casa. Você remeteu uma questão que aconteceu aqui, a gente tem o Instagram, vocês seguem, @Rede Serra Azul, em que a gente abordou um fato desse, Célia, e depois a gente que está à frente da direção da rede, e a gente sempre está acompanhando o que acontece em cada local, né? Tanto no Instagram, no Facebook, em nossas redes sociais. E eu fiquei muito assustada de observar alguns comentários femininos de um fato que havia acontecido. Mas, entendeu? Essa realidade é muito junto. Na verdade, é isso dentro da sala de aula que a gente quer fazer. É fazer com que haja uma reflexão crítica. Porque muitas vezes a mulher reproduz essa fala, a mulher especificamente, eu estou dizendo, e ela não sabe de onde veio. Essa fala não é dela. Essa fala é da sociedade machista. Né? Que o quê? Que a Maricelma até contou um caso, depois se ela quiser relatar, a sociedade, nós somos, vamos dizer assim, vivemos dentro de uma sociedade no qual nós somos dirigidas pelo esse patriarcado, pelo homem. Então, é interessante isso para ele. Para a mulher, não. Aí, o que acontece? Se a gente leva isso para dentro da sala de aula e começa a refletir, a menina, ela vai se conscientizar que ela não tem que aceitar o coleguinha passar a mão na perna dela. Aquele é o corpo dela. Ela não tem que aceitar alguns tipos de brincadeira. Ela não tem que aceitar que, dentro da sala de aula, né, a gente acompanha os adolescentes, é lá que começa, né, a vida afetiva, muitas vezes a vida sexual, bem ali na sala de aula, e a gente está muito próximo disso. Então, a gente vê casos. E ela precisa se conscientizar
que não é porque ela está namorando que ela precisa necessariamente se submeter a todas as vontades do namorado, porque é o namorado. E a Maricelma até depois pode falar de alguns relatos que a gente acompanha na sala de aula sobre isso, sobre essa violência psicológica que acontece com as meninas. E a gente pensa que no século XXI isso não acontece. Acontece. Nós ainda temos essa reprodução da sociedade machista. Maricelma, você já trabalhou também esse tema em alguma sala, em algum colégio? Especificamente escola? Não, porque eu não estou em sala de aula, mas Certo. na nossa escola, na escola em que eu trabalho, A escola é em tempo nossa, integral. né? A escola é nossa. É uma escola em tempo integral e nós temos muitas palestras que os meninos, porque eles passam o dia todo conosco, né? E nós temos casos que acontecem entre eles e que a gente realmente precisa, às vezes, sentar com o grupo, fazer uma roda de conversa específica, às vezes parar com aquela sala toda, fazer uma roda de conversa com esses meninos e pessoas de fora da comunidade que, na verdade, são amigos da escola e que fazem um trabalho assim. Então, nós tivemos na semana retrasada, nós tivemos, inclusive, pensando muito na questão da sexualidade e como ela já está muito aflorada entre os adolescentes, e tendo casos já na escola dos namoros, de repente a menina passar no corredor e o menino passar a mão porque acha que é direito dele. Então nós tivemos inclusive uma palestra falando sobre a saúde do corpo feminino e o corpo da mulher, para que ela possa também se conscientizar que o corpo é dela, e ela é quem vai dizer a hora que alguém pode tocar ou não, e que ela pode fazer com o corpo dela o que ela quer, porque ela tem consciência que é dela, e não por aquilo que é, na verdade, ditado por uma sociedade que a gente tem aí com essa visão muito machista, né? Então, para vocês que estão em casa, o que a gente quer informar? Informar o papai, informar a mamãe, informar os tutores, que educação feminista na sala de aula, ela tem essa importância de informação, essa importância de quebrar todo esse passado cultural da forma machista como a mulher inserida na sociedade. Então é para essa finalidade que nós estamos aqui hoje falando da importância da educação feminina em sala de aula. Célia, você fez uma pesquisa a respeito de todo essa temática que estamos abordando aqui hoje, que se chama Movimento das Águas, construção poética das narrativas das mulheres lavadeiras de Porangatu. Fala para nós onde essa pesquisa se adequa a isso, essa temática que estamos tratando aqui hoje. Essa pesquisa, ela é completamente, ela se adequa à questão da mulher em todos os sentidos. Primeiro, né, não vou falar da pesquisa como um todo, que é muita coisa. Mas, assim, eu abordo algumas mulheres, as mulheres lavadeiras da cidade de Porangatu, que são silenciadas pela história oficial da cidade. Porque a nossa cidade, a narrativa, ela é construída através de homens. Né? Homens brancos, normalmente ricos, né? Vamos dizer assim. Então, as narrativas são deles. Então, cabe a eles decidir quem pode falar ou não. E essas mulheres foram silenciadas, porque elas são mulheres pobres, negras, lavadeiras. Elas não tiveram a sua voz ouvida. Essa parte da história não existe na cidade de Porangatu. Então, a partir disso, eu comecei a entrevistar algumas mulheres, né, e ver a vida dela, que está bem inserida nessa questão, né, do machismo, da violência, da questão do preconceito racial. E, a partir dessas narrativas, eu levei para a sala de aula e nós fizemos algumas reflexões, algumas análises críticas sobre a questão da mulher. E daí nós fizemos uma intervenção artística, inclusive com o coletivo de mulheres, né? Nós fizemos uma intervenção lá no banco. E o que é fundamental desse projeto foi o que aconteceu em sala de aula. Né? Porque a partir do momento que eu levei essas narrativas, as meninas e os meninos começaram a analisar. Né? E primeiro eles se reconheceram
na voz dessas mulheres. A minha avó era lavadeira, a minha mãe era lavadeira. Eles tiveram uma identidade, né? Primeiro eles recuaram, né? Ah, mas por que eu vou falar de lavadeira? Tipo assim, né? Olha a classe social. Porque normalmente, né, quem é visto como para que se pode falar, só quem tem, né, tá no topo da pirâmide. E aí, nesse momento, eles se reconheceram, a importância delas. E as meninas começaram a se reconhecer enquanto mulheres. Eu tive alguns problemas, né? Teve meninos que falavam, você só fala de mulher, como se falar de mulher não é importante, né? E no início da pesquisa eu apliquei uma atividade diagnóstica e perguntei para ele, quantas mulheres artistas vocês conhecem em Porangatu? Sabe quantas eles conheciam? Nenhuma. Quais são as mulheres mais importantes de relevância na cidade de Porangatu? Eles não sabiam falar. Por quê? Porque as mulheres, elas não são levadas. Realmente, você citando isso aí, se a gente olha documentários e alguma coisa, história, se você pega a história da Lagoa Grande, que a gente tem, né, lá na faculdade tem pesquisa, ou outras, você não vê a mulher, a presença da mulher, né, nas histórias que a gente observa. Se você pegar os livros didáticos, você vai observar que os grandes feitos são realizados por homens. Cadê as mulheres? Elas não existiam? E entra uma coisa interessante que, assim, quando a gente pensa realmente em trabalhar o feminismo na escola, um dos pontos que nós podemos fazer em qualquer disciplina é começar também, e isso é possível porque o próprio currículo abre esse precedente de começar a trabalhar quem são as mulheres da história. Porque o que a Célia está colocando é que, assim, os livros didáticos que nós utilizamos na escola, 99,9% são, na verdade, de autores masculinos. São de autores masculinos. Então, existem vários caminhos dentro da escola que nós podemos fazer isso. Nas rodas de conversa, nas aulas de educação física. É interessante que na escola em tempo integral, se você chegar, você vai ver meninas e meninos, por exemplo, no horário das aulas de educação física, jogando bola, juntos, sem nenhum tipo de preconceito. Né? E em outras atividades que eles fazem em conjunto, porque eles passam 8 horas diária ali. Então, existem muitas formas de se trabalhar dentro da escola, aproveitando o próprio currículo que já existe, aquilo que é colocado dentro da BNCC e dentro até dos parâmetros, né, que nós temos dentro desse currículo para o professor desenvolver um bom trabalho, não sair da disciplina e do conteúdo que ele tem, mas trazendo a figura da mulher para esses conteúdos. Sim. O nosso tempo já passou. Eu vou fazer uma última pergunta e vocês estão convidadas para a gente retomar esse assunto aqui, mas a gente já estourou ali em quase meia hora de conversa. O feminismo luta para que mulheres deixem de ser vítimas de diversas formas de opressão social. E ele vem para enaltecer estruturas injustas. Aliás, estruturas mais justas. Não tem cunho nem sexista e nem busca impor superioridade feminina, e sim a igualdade. Eu gostaria que vocês, para a gente finalizar essa fala, falasse sobre esse conceito que às vezes é visto, né, quando fala feminismo, ela é feminista, que é visto de forma extremamente errada. E nós aqui estamos falando com vocês para esclarecer que esse tema não é isso. Ele não quer falar sobre sexismo, ele não quer enaltecer superioridade feminina. Fala para quê? Por que deste movimento? O movimento feminista é para que a gente tenha uma sociedade justa, né, igualitária, com direitos para homens e mulheres e todos os gêneros, porque todos nós somos seres humanos e a partir daí todos nós temos o mesmo direito, né? Essa visão deturpada, estereotipada, é uma visão que tenta desestimular, tem outra palavrinha, o próprio movimento,
né, quebrar, que ele não tenha força, né? Então, essa visão, ela não existe. A nossa ideia é que a mulher e o homem seja o que ela quiser. Que ela esteja onde ela quiser, que ela faça o que ela quiser. Se ela quiser ter filho, que legal. Se ela quiser ser dona de casa, cuidar dos filhos e do marido, muito bem. Que maravilha, mas que ela tenha consciência de que é ela que ela quer, que é ela. E não que o outro espera dela. Né? Se ela quiser ter um filho, ótimo também. Se não quiser ter filho, qual o problema? Quem disse que a mulher... Uma coisa que eu acho interessante, é só uma observação para a gente pensar, se você olhar a nossa sociedade, todas as vezes, 99,9%, quando há uma separação, o filho fica com a mulher. Por quê? Quem disse que a mulher que tem e que precisa ficar com o filho? Aí quando o homem fica com o filho, aí a sociedade fala, nossa, mas ele é um pai maravilhoso, olha. E a mulher é o quê? Largou o filho. Olha que mulher, não tem amor. Mas ao inverso, ninguém fala. Nossa, mas aquele pai é um desnaturado. Assim, diferente, né? Se é o homem socialmente criança, construído. Cabe à mulher a função de ser a genitora e enfim. Então, assim, o que a gente quer é só uma sociedade sem violência, igualitária, que meninas e meninos possam conviver em paz, com conhecimento do seu corpo, respeitando uns aos outros. É só isso que a gente pretende. É exatamente isso, Marli. Só para encerrar, já que nosso tempo está avançado, seria justamente isso. Ele é um movimento social que busca essa equidade dos direitos civis que nós temos, onde todos nós, independentemente de ser homem ou mulher, tenha o direito de ir e vir. É isso aí. E nós encerramos mais um jornal com um beijo no coração de todos vocês que estão aí nos ouvindo e nos assistindo.